pessoal, então como eu já havia falado na última aula, que a gente fez uma pequena introdução, foi até bem rápida, de fração, nós vamos agora aprofundar nesse assunto, números expressos na forma de fração, né? Lembrando que essa matéria, esse conteúdo da agora não é do material didático Rio Educa, mas é do material do livro de matemática fornecido pela escola, que chega do governo federal, do FNDE, A Conquista da Matemática, 5º ano. Vocês têm ele, que quem recebeu no início do ano, quando vocês foram pegar o material didático na escola, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui um pequeno diálogo, né? O pacote de coco ralado que tínhamos só deu para meia xícara. A receita pede 2/4 de xícara de coco ralado. Então deu certo. Meia xícara é equivalente a 2/4 de xícara. Então, as crianças aqui estão fazendo uma receita, né? E tudo calculado, né, em forma de fração. Se vocês perceberem, né, nos livros de receita que nós fazemos, né, eles são sempre feitos em forma de fração. E como você vai medir 1/4, 2/4 de uma receita de alguma coisa, de um bolo ou de qualquer coisa que é feito de forma de fração, né? Hoje é bem prático, né? As donas de casa têm uma balançazinha de precisão para poder pesar quando é em peso, e vende também umas xícaras, uns copos, né, com medidas em forma de fração. Eu vou até mostrar um para vocês no decorrer dessa aula. Então eu fiz uma pausa breve para pegar o copo, né? É um copo de medida. Daqui a pouco eu mostro para vocês com mais detalhado a divisão de fração aqui nesse copo, para medida de fazer receita, tá? Bom, partes de um inteiro, né? Então, se nós percebermos, esse copo aqui, esse vasilhame de medida, ele é um inteiro, tá? Você já deve ter lido ou escutado informações como estas. Mais da metade dos jogadores convocados para a Seleção Brasileira de Futebol joga no exterior. Na minha classe, verificou-se que 1/3 dos alunos pratica natação. Numa garrafa, há quase 1/4 de suco. Metade, 1/3 e 1/4, por exemplo, podem ser usados para denominar partes de um inteiro. Então, vamos encontrar partes de um inteiro, né? Eu esqueci de avançar o slide, avancei agora, né? Vamos lá. Usando uma folha de cartolina, isso vocês podem fazer ao longo da aula. Aqui a folha está circular, né? Eu vou mostrar o exemplo aqui com uma folha de papel A4, papel sulfite. Então, pessoal, vamos aqui nesse exemplo, né, entender, né, encontrar partes de um inteiro. Eu ia usar o papel sulfite, mas ele é muito grandão, então a câmera não ia conseguir mostrar ele como é que faz. Então eu vou fazer dobrando. Aqui no livro está como círculo, né? Tá uma parte circular. Eu vou fazer ela no quadrado mesmo, não vai fazer muita diferença. Então quando eu falo, né, usando uma folha de cartolina, não precisa, ele está pedindo aqui para cortar um círculo, né? Para traçar o círculo, você pode usar um copo ou um prato virado para baixo, tá? Isso aí é uma atividade que vocês podem fazer, tá? De acordo com o que está escrito aqui, ok? Pega lá um copo, a parte do copo é circular, né? Eu posso pegar aqui esse copo, deixa eu ver se a outra parte é grandona, eu poderia medir e cortar.
para mostrar a vocês como é que faz o círculo. E depois recorta com a tesoura com cuidado. Vamos fazer então? Vamos lá. Eu vou pegar o copo, né? Vou tirar o círculo aqui. Vamos lá. Marquei aqui com a caneta. Opa. Marquei com a caneta, tá? Não sei se vocês estão visualizando. Eu tenho que colocar a luz aqui, mas no momento eu não tenho como. Vou tentar aqui dar webcam aqui, mas é fraquinha, né? Vocês estão vendo. E eu vou cortar o círculo. Eu só vou pausar o vídeo aqui para poder não ficar muito tempo, o vídeo não ficar muito extenso e cansativo. Bom, então eu cortei, né? Ajeitar aqui a câmera. Todo mundo faz isso quando está fazendo o vídeo, né? Deixa eu descartar a sobra do papel aqui. Cortei com uma tesoura sem ponta. Isso aqui é cola, tá, gente? Não é sujeira, não. É cola que eu cortei alguma coisa com cola. Tá? Então, aqui na atividade, né? Que não é bem uma atividade, é uma atividade para vocês fazerem, realmente é uma atividade. Então, eu vou dobrar aqui ao meio. Gente, se o teu círculo não tiver certinho, cortado certinho, vai dar sobra, né? Vocês não vão conseguir definir a metade. Tá? Então, eu dobrei a metade do círculo. Então, eu fiquei com uma metade. Uma metade, tá? Então, cada uma dessas partes é a metade do círculo, tá? Que é o inteiro. Você sabe como representar cada metade numericamente? Bom, lá no vídeo, no slide anterior, daqui a pouco a gente vai voltar, vocês vão perceber que no diálogo tem a representação de meio, né? Representado numericamente, tá, pessoal? Então, agora, a gente pega uma das metades, tá? Ele dobra o círculo ao meio, obtendo duas partes. Então, ele está pedindo para eu recortar aqui no meio, tá? Eu vou recortar ele aqui no meio. Está pedindo também para usar sempre uma tesoura sem ponta. Na escola, pessoal, eu peço os alunos para deixar, até eu falo com os pais, eu não ficou muito certinho no meio não, mas eu cortei duas metades, né? O barulho de fora atrapalha um pouco a concentração. O vizinho está fazendo reforma na casa dele com bate-cum e o carro está aqui buzinando com muito barulho, mas não tem outro jeito, eu não tenho um ambiente com isolamento acústico, tá, pessoal? Então, na escola, eu peço sempre o aluno para não trazer tesoura, porque quando a gente faz trabalho de recorte com alguma coisa, né, eu sempre tenho as tesouras para emprestar ao aluno para usar ali naquele momento e guardar, por questão de acidentes que pode acontecer, né? Tem crianças que podem se acidentar, mesmo com uma tesoura sem ponta, né? É perigoso a criança se acidentar. Então, ele pediu para cortar uma metade, né? Eu deveria, se eu tivesse com meu material de origami, eu ia cortar de uma outra maneira, né? Usando a régua e um estilete que eu tenho. E pediu para agora dividir uma dessas metades, tá? Ó, eu dividi, deixa eu encostar a tesoura para cá, deixar uma metade aqui, tá? E agora ele obteve mais duas metades, tá? Ok? Isso, ó. Como na ilustração lá do livro, tá? Mais duas metades. Você obteve metades da metade de um círculo. Cada metade dessa representa 1/4 de círculo.
de quantas novas partes você precisa para obter novamente o círculo inteiro? Então, eis aqui uma pergunta, né? Vamos voltar lá para a nossa aula, para a gente dar continuidade à ilustração. Voltei aqui, né? Ficou meio travadinho o meu vídeo aqui, eu vou ajeitar ele. Espera aí. Voltei aqui. Eu fiz uma mudança aqui e travou o vídeo que eu estava usando, né? Então, vamos continuar aqui. Vamos avançar o slide. Então, ele perguntou quantas partes do inteiro eu teria que ter novamente, né? Para obter novamente o círculo. Bom, se com a parte do círculo eu conseguir fazer 4 partes, né, de uma metade, de 2 metades eu consigo fazer mais 2 metades, então cada uma metadinha dessa aqui que eu representei é 1/4 do círculo, ok, pessoal? Então, pessoal, vamos dar continuidade aqui. Houve uma pergunta, né? Então, para nós conseguirmos responder essa pergunta, nós vamos estudar a ideia de fração, né? Vamos estudar agora ideias de fração. O que seria isso? Tá, pessoal? Vamos lá, então. Deixa eu remover aqui. Deixar isso aqui. Ideias de fração. Deixa eu dar uma pausa aqui rapidinho. Então, vamos lá nas ideias de fração. O barulho acabou. Quando voltar o barulho, eu dou uma pausa aqui para não atrapalhar. Tá? Ideias de fração. Acompanhe as situações a seguir e observe como podemos usar frações, né? Temos a primeira situação. A figura abaixo compara o comprimento da peça verde escura com o comprimento das peças verde claras, que são iguais. Então, vocês estão vendo a representação aí, né, gráfica, de 2 peças aí, né, uma verde escura e outra verde clara, e o comprimento ele está dizendo que é igual. A diferença é que a verde clara ela está dividida na metade. Olha a divisão aí, ó. Ele dividiu em 2 partes, em 2 metades, ok? Percebemos que o comprimento da peça verde escura é igual ao comprimento de 2 peças verde claras. Então, podemos dizer que o comprimento da peça verde clara é igual a metade, ou tem a representação numérica aí, 1/2 do comprimento da peça verde escura. Ok? Nós temos a segunda situação. A figura seguinte se compara o comprimento de uma corda com o comprimento de palitos iguais. Então, vocês estão vendo que eles têm aqui um tracejado, né? Vou passar aqui o slide. Tem o tracejado marcando a divisão. E percebemos que tem 4 partes iguais. Vemos que o comprimento da corda é igual ao comprimento dos 4 palitos. Então, podemos dizer que o comprimento desse palito é igual a 1/4 do comprimento dessa corda. Para fazer comparações entre os comprimentos com as 2 situações apresentadas, podemos usar frações. Tá? E a fração está bem sendo representada ali entre chaves ou entre parênteses, né? Ela escrita por extenso, como se lê, né? E escrita de forma numérica. A terceira situação, consideremos a figura de um quadrado que representa a unidade. Veja abaixo algumas maneiras de dividir esse quadrado em 2 partes iguais. Então, nós estamos vendo aí um quadrado,
né? E ele tem, são 4 quadrados aí, e eles estão divididos pela metade, né? Dividiu-se na diagonal da esquerda para a direita, uma metade, na diagonal da direita para a esquerda, outra metade, ao centro, uma metade, e ao meio, outra metade. Isso a gente usa muito, essa divisão, esse tipo de dobra, na hora que eu vou fazer uma dobradura, né, pessoal? Eu pego uma folha, um quadrado, e a gente vai fazendo as dobras de acordo com os diagramas com o tracejado que está sendo mostrado e pela leitura do diagrama que nós fazemos, tá? Quando dividimos uma figura, né, em 2 partes iguais, cada parte representa a metade ou 1/2 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/2 ou uma metade, ok? Ou metade. Usualmente a gente fala metade, né? Ah, me dá a metade da maçã, né? A metade do lanche, né? Em parte igual. E isso tem a ver com divisão, tá? A divisão é muito ligada, associada à fração, tá, pessoal? A gente vai entender isso mais na frente. Em 3 partes iguais, você pode dividir de baixo para cima, né? Na horizontal ou na vertical, né? Em partes iguais. Aqui, no caso, foi dividido em 3 partes, então nós temos 1/3 em cada parte. Né? O todo é o quadrado, o inteiro é o quadrado, e 1/3 é a fração que foi tirada do quadrado. Tá? Quando dividimos uma figura em 3 partes, cada parte representa a terça parte, ou 1/3 da figura. Podemos representar cada uma dessas partes pela fração 1/3, ou terça parte. Tá? Em 4 partes iguais, ao lado ali, vocês estão vendo ali em 4 partes iguais, né? Na diagonal, ou na horizontal, que é o primeiro quadrado, na vertical, que é o segundo quadrado, na diagonal da esquerda para a direita, de cima para baixo, e da direita para a esquerda, de cima para baixo. E em forma de cruz, tá? São as maneiras possíveis de dividir em 4 partes um quadrado. Ok? Bom, veja agora essas figuras. Nós temos no primeiro quadrado 1/4, 1/4, 1/4. Então, nós temos 3 partes pintadas de 4. Tá? Então, nós temos 3 partes pintadas de azul e uma que não foi pintada, que é a sobra. A segunda figura, na horizontal, nós temos 3 partes da figura pintada de azul e uma parte também não pintada. Na terceira figura e na quarta figura também foram pintadas 3 partes de 4 do inteiro e ficou uma parte sem pintar. Nessas figuras, cada parte colorida de azul representa uma fração da figura, ou 1/4 da figura. Então, toda a parte colorida de azul de cada figura representa 3/4. Né? Se eu pintei 3 partes de 4, então eu tenho 3/4. Vocês prestem atenção que o 3, que é o numerador, ele está em cima. Eu já havia falado isso na aula anterior, lá naquela introdução à fração, no vídeo anterior. E o 4, que é a quantidade de vezes que o inteiro foi dividido, ele é chamado de denominador. Na quarta situação, nós temos a seguinte situação. Né? Para fazer dobraduras, aí é que eu gosto, chegou lá no ponto que eu me amarro, é fazer dobraduras. Rita, André, Pedro e Bruna precisam dividir uma folha de papel sulfite em 4 partes. E cada criança ficou com uma dessas partes. Ok, pessoal? Então, esse papel sulfite aqui que está mostrando na figura, tá, pessoal? Eu estou pegando aqui, tá? É esse papel aqui, a minha câmera lá do exemplo não parou de funcionar,
Estou mostrando aqui, tá? Esse é o papel sulfite, é o papel ofício, né? Para quem está aprendendo a fazer dobradura, é o melhor papel que tem. Aí no canal tem um vídeo ensinando a fazer tissuro, gente. Dá uma olhada lá para vocês verem como é que é bacana a gente fazer uma dobradura, tá? Essa folha foi dividida em 4 partes iguais. Podemos representar 1 dividido por 4, ou ainda 1/4. Ah, mas professor, eu não posso dividir 1 para 4, tá? Mas é que esse 1, ele está representando o inteiro, tá, gente? Uma folha inteira. Esse 1 foi dividido em 4 partes, tá? Numericamente falando, né? 1 representa a folha inteira. Então, eu vou dividir aqui rapidinho para vocês, tá? Esse inteiro, pena que não dá para eu mostrar a vocês como é que eu estou fazendo aqui. Não ficou nem simétrico, porque eu estou fazendo rápido por causa do tempo de aula, tá? Eu dividi em uma metade, aí agora eu vou dividir, tá? Em 2 metades, tá? Em 4 partes. 4 partes iguais, tá? Então, 1 representa a folha inteira e o 4, gente, vai representar cada parte dessa, tá? Que a folha foi dividida, tá? Assim, cada criança ficou com 1/4 da folha. Podemos usar frações para indicar divisões. Olha, podemos usar fração para indicar divisão. E eu havia já comentado com vocês, já ainda há pouco, que fração tem muita relação com divisão. Não comentei? Vocês estão lembrados? Se não lembra, volta um pouquinho antes aí o vídeo e vê que eu comentei que divisão e fração tem relação e vocês vão aprender isso mais à frente, ok? Bom, agora temos a quinta situação. A plateia de um anfiteatro está dividida em 2 setores, A e B, ambos com o mesmo número de lugares, conforme mostra a figura abaixo. Gente, lá na escola, para quem é aluno novo e para quem uns antigos também, nós temos um palco, né? Temos a sala de artes e temos também a sala de leitura e temos o teatro da escola, que tem um palco e abaixo às vezes arruma e a gente pode, quando eu voltar, eu vou pedir à diretora para a gente botar em funcionamento. Às vezes nós fazemos reuniões, algumas coisas lá. Cinemão, é bem bacana, tá? Então lá tem, né? Então vamos voltar aqui. Ambos assim têm com o mesmo número de lugares, conforme a figura abaixo. De acordo com a figura, observamos que a plateia inteira tem 24 lugares, então é o 1 inteiro. Cada setor a 12 lugares. 12 corresponde a 24 dividido por 2. E dividir por 2 equivale a obter a metade de uma quantidade. Viu lá? Então, quando você quer uma metade, você divide por 2. A gente viu o exemplo aqui do círculo, né? Que eu fiz aqui da divisão do círculo. Eu dividi o círculo em 2 metades e peguei uma metade e fiz mais 2 metades, ok? Então, 1/2 da plateia é igual a 24 dividido por 2, que é igual a 12. Vamos à sexta situação. A sexta situação, nesse outro anfiteatro, representado na figura abaixo, a plateia está dividida em 3 setores, A, B, C, todos com o mesmo número de lugares. Então, nós temos aqui o palco, temos o setor A, o setor B e o setor C. De acordo com essa figura, podemos dizer que a plateia inteira tem 30 lugares. Cada setor tem 10 lugares.
Então, 10 corresponde a 30 dividido por 3. Se dividir por 3, significa obter a terça parte, né? 1/3 de uma quantidade. Então, 1/3 de 30 é igual a 10, ou 1/3 de 30 é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10. Okay? Então, na situação 6, nós entendemos a relação da divisão e fração. Tá, pessoal? Então, pessoal, essa aula para por aqui, tá? Eu vou fazer um outro vídeo, porque fica muito extenso eu fazer tudo num vídeo só, tá? Então, nós paramos aqui na página 147 do livro A Conquista da Matemática, 5º ano, tá? E no próximo vídeo nós vamos falar sobre leitura de uma fração, ok, pessoal? Então, fiquem bem, usem máscara, desculpem os contratempos aí de barulho, do professor se movimentando aqui no ambiente, tá? A gente está em aula remota e não tem um lugar adequado para fazer as gravações, um estúdio com isolamento acústico para fazer uma coisa bem elaborada, né? Mas o importante é que nós consigamos aprender. Então, até a próxima aula e boa noite para todos vocês. Comecei de dia e terminei à noite.